meus irmãos, meus amigos, graças a Deus por mais essa oportunidade. Sou o diácono Luciano Carrilho e tenho uma palavra de Deus para te dar vitória em tua vida espiritual e financeira. Vamos fazer uma leitura em Jeremias, capítulo 29 e o versículo 13, que está escrito assim: Deus nos promete: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, hoje trago uma palavra de Deus de encorajamento, uma palavra de esperança sobre como você obter vitória espiritual e financeira neste mundo tão conturbado em que vivemos. Todos nós, meus irmãos, enfrentamos desafios, enfrentamos dificuldades em nossas vidas no dia a dia. Mas em Deus, meus irmãos, nós encontramos a força, nós encontramos sabedoria para vencer esses obstáculos. Por isso vamos buscar inspiração numa história inspiradora que está escrita em 1 Crônicas 4, versículo 9 e versículo 10, que fala sobre Jabes. Jabes, meus irmãos, é mencionado um trecho bem pequeno da palavra de Deus, lá em Crônicas, no livro de Crônicas. E sua história, meus irmãos, oferece uma perspectiva inspiradora sobre como buscar a Deus e experimentar a vitória, mesmo em meio às dificuldades. Jabes, meus irmãos, era um homem que enfrentava desafios e uma vida de dor, assim como Jó. Mas, no entanto, ele não se resignou ao seu destino. Ele buscou a Deus com fervor, pedindo-lhe bênçãos e proteção. Na oração de Jabes, ele disse: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Essa oração está em 1 Crônicas 4, verso 10. E o importante e maravilhoso, meus irmãos, é que Deus atendeu a oração de Jabes e lhe concedeu o que ele pediu. A Bíblia nos diz que Deus lhe concedeu bênçãos abundantes, expandindo suas fronteiras e está estendendo a sua mão poderosa de proteção sobre Jabes. O exemplo de Jabes, meus irmãos, meus amigos, nos ensina que não importa qual seja a situação em que estamos passando, mas podemos buscar a confiança e a provisão de Deus a qualquer momento. O acesso a Deus, meus irmãos, é livre hoje para nós. Diferentemente de antigamente, que tinha que depender dos sacerdotes, fazer aqueles sacrifícios de animais. Hoje não. Hoje o véu do templo se rasgou. Jesus, com a morte na cruz, ele nos concedeu acesso livre a Deus. Qualquer pessoa, mesmo incrédula, ela pode se ajoelhar onde ela estiver, ela pode fechar os olhos onde ela estiver e falar com o seu Deus. E essa história, meus irmãos, nos encoraja, essa história de Jabes, a sermos ousados em nossas orações e a acreditar que Deus é capaz de transformar nossas circunstâncias difíceis em vitórias, em bênçãos, meus irmãos. Por isso a gente poderia até trazer um título para essa mensagem, que seria Da Luta à Conquista, a jornada rumo à vitória espiritual e à vitória financeira em nossas vidas. Vamos abordar aqui, meus irmãos, 3 pontos importantes para obtermos vitória com Deus. Primeiramente, buscar a Deus de todo o coração. Assim como está escrito em Jeremias 29, versículo 13, que foi o versículo base para essa mensagem, Deus nos promete, quando a gente busca Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, logo acharemos Ele. E a primeira chave aqui para obter vitória é buscar a Deus com sinceridade. Devemos nos dedicar a conhecer a Deus através da oração, através da leitura da sua palavra diária, da comunhão com os outros crentes
e com isso vamos fortalecendo, meus irmãos, essa intimidade com o nosso Senhor. Outro ponto que podemos citar é obedecer a palavra de Deus. A vitória espiritual, meus irmãos, está em viver em conformidade com a palavra de Deus. Veja o que o Senhor Jesus disse em João 14,15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ao obedecermos aos ensinamentos de Cristo e vivermos segundo os princípios bíblicos, meus irmãos, experimentaremos as bênçãos de Deus em nossas vidas, espiritual, financeira, na família, na saúde, no pão de cada dia. Outro ponto, meus irmãos, que a gente pode abordar é confiar na provisão de Deus. Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso refúgio, como está escrito no Salmo 91. E Ele deseja suprir todas as tuas necessidades. É desejo de Deus suprir as tuas dificuldades. Lá em Mateus 6,33, Jesus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, para que as outras coisas que a gente precisa sejam acrescentadas. Mas primeiramente devemos buscar a Deus. Devemos confiar em sua provisão e ser fiel a Ele, tanto nos dízimos, nas ofertas, para contribuir com a sua obra na terra. A gente sabe que Deus não precisa de nada, mas Ele quer essa intimidade, essa confiança, essa fé nossa em colaborar com a sua obra na terra. A história de Jabes, meus irmãos, ela nos ensina que mesmo em meio às dificuldades podemos enfrentar a vitória. Jabes passava por grande dificuldade. Ele enfrentava uma vida de dor, de limitação, mas ele não aceitou o seu destino. E em sua oração ele clamou a Deus pedindo bênçãos, pedindo proteção. E Deus atendeu sua oração. Ele expandiu as fronteiras de Jabes, estendeu sua mão de proteção sobre ele e o abençoou abundantemente. Por isso, meus irmãos, concluindo essa mensagem, meus irmãos, amigos, queridos, a vitória espiritual e financeira, meus irmãos, também não se trata apenas de bênçãos materiais ou sucesso terreno, mas de um relacionamento íntimo com Deus. É uma riqueza quando a gente tem um relacionamento com Deus. Também paz em meio às tempestades e alegria em viver a sua vontade. Quando o cristão vive a vontade de Deus, é uma alegria. Hoje, meus irmãos, quero encorajar você que está ouvindo essa mensagem a buscar a Deus de todo o teu coração, a obedecer a palavra de Deus, a confiar no Deus da provisão. E lembre-se dessa história de Jabes, que no meio há tanta dificuldade, e essa história ela nos inspira a buscar a Deus com ousadia, crendo que Ele pode transformar nossas circunstâncias, que cada um de nós encontre a verdadeira vitória em todas as áreas de nossas vidas. Basta tão somente, meus irmãos, confiar no poder e na fidelidade desse Deus tão maravilhoso. Que Deus nos ajude, que Deus nos guie e nos conduza à vitória espiritual, à vitória financeira que tanto nós almejamos para manter nossa família, manter nossas contas em dia, ajudar as pessoas, colaborar com a obra de Deus. Isso é vitória que Deus tem para cada um de nós. Basta tão somente crer. E eu deixo novamente o versículo Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Também não se esqueça, meus queridos irmãos, de compartilhar essa mensagem com seus amigos, curtir, dar seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e comente essa mensagem nos comentários abaixo. Se você busca Deus, se você confia em Deus, e Deus vai te responder como respondeu para Jabes. Amém?
Fica com Jesus.